Olá, tudo bem? Vamos começar mais uma produção aqui do nosso canal alextavares.com.br. E hoje eu quero falar contigo, como sempre, em temas relacionados com o universo da saúde, articulando vários temas de forma rápida, objetiva: psicologia, acompanhamento terapêutico, assistência social, autonomia, cidadania, cuidado a crianças e adolescentes, inclusive alguns com transtornos psicológicos, auxílio do Poder Judiciário, universo dos juízes, advogados, Ministério Público. Para fazer toda essa articulação desses vários temas de forma rápida e objetiva, eu vou contar com a ajuda de uma ex-aluna do curso de acompanhamento terapêutico, a Bruna Rafaela Rodrigues Martins, essa psicóloga acompanhante terapêutica, que vem desenvolvendo a sua atividade profissional no sul do Brasil, na cidade de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Então agora contigo, a psicóloga Bruna. Então vamos conectar agora com a Bruna Rafaela, psicóloga, que atua aqui no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil. Olá, Bruna, como é que está? Oi, Alex, tudo bem? Tudo certo Bom? por aqui? Maravilha. Então a Bruna, eu tive contato com a Bruna já há bastante tempo, lá nos anos 2008, 2009, né? A Bruna foi uma das minhas alunas lá no curso de acompanhamento terapêutico. E a gente vem tendo contato. A Bruna, inclusive, acabou dando algumas aulas de acompanhamento terapêutico também, né, Bruna? E eu queria te perguntar também se o acompanhamento terapêutico mudou um pouco a tua perspectiva de vida. Lembra que eu falava que o AT muda a nossa maneira de até de pensar a clínica, né? Quando a gente vai para a clínica do consultório da psicologia, Sim, parece que fica menos difícil, para não dizer que fica mais fácil a atividade clínica das quatro paredes, né? é verdade. Eu lembro, sim. Tanto que hoje, assim, no meu trabalho atual, Uhum. eu fico repensando muito sobre as aulas de AT, sobre o trabalho do AT, né? Do quanto nos flexibiliza para fazer esse trabalho, né? Com os Uhum. pacientes, com as pessoas com quem a gente atua. Que bom. E poderia falar um pouquinho assim para quem está assistindo a gente agora, seja no vídeo ou no podcast. Primeiro, assim, como é que é a tua atividade hoje como psicóloga e tendo o acompanhamento terapêutico como mais um recurso, né, na tua atividade profissional? Onde é que tu vem atuando assim na área da psicologia? Bom, então atualmente eu trabalho com acolhimento institucional, né, Uhum. em duas casas de acolhimento, numa que atende crianças de 0 a 12 anos e Tá. outra que atende meninos dos 8 até os 18, né, que são sob medida de proteção judicial, né, então Ok. é uma medida que prevista pelo ECA, né, que quando alguma criança ou adolescente está sob algum risco, né, que faça com que ela não possa permanecer em casa devido a esse risco, se pensa então no acolhimento institucional. E a Uhum. partir daí, né, principalmente com os adolescentes com quem eu trabalho, eu acabo utilizando muito esse dispositivo do AT, né, porque muitos dos meus atendimentos não acontecem só dentro da casa de acolhimento, né, eu faço muitos atendimentos ali pelo bairro, né, na ida até um atendimento com psicólogo, com uma atividade de lazer, né, nos passeios que a casa faz, no Uhum. bairro, numa praça, então eu acabo utilizando muito o AT, né, Uhum. com os Perfeito. meninos principalmente. Tá, só para ter uma ideia, assim, para o público que assiste a gente, muitos são profissionais da área da saúde e muitos também, a gente não tem aí uma ideia exata, a grande maioria das pessoas que assistem ao nosso canal, cerca de 90% são mulheres, em torno de 90% no Brasil. Além desse público, há também pessoas em Portugal, na Argentina, no Uruguai, na Angola, enfim, na Espanha, mas muitos não são então formados na área da saúde. O que é Uhum. acolhimento? Como é que a gente poderia explicar para um público que não é da área da saúde o que é o serviço de acolhimento que tu utiliza na área da psicologia? Como é que é esse processo de acolhimento? O acolhimento, ele é um trabalho que está vinculado à área social, né, Uhum. através do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, né, aqui no Brasil. Uhum. Então, uh,
O acolhimento, então, dentro desse serviço, que é chamado de serviço de alta complexidade, né? Porque a gente está falando, então, de um rompimento de vínculos. Quando existe o trabalho, quando existe o processo de acolhimento institucional, né, através de uma medida judicial, a gente está falando de um último recurso, né, onde foi rompido o vínculo daquela criança ou adolescente com a família, né? Tá. Então há um processo judicial onde o juiz, com a participação de advogados, do Ministério Público, né, onde o juiz determina que aquele sujeito, aquela criança, aquele adolescente, não pode mais ficar no seio familiar, no grupo familiar. Então é direcionada essa criança, esse adolescente, para uma instituição que vai acolher, por isso que chama acolhimento, que vai acolher esse sujeito e tentar dar algum encaminhamento para que ele mantenha a sua vida da melhor maneira possível. E aí entra o serviço de psicologia, e um dos braços é também a possibilidade de usar o AT, o acompanhamento terapêutico. É isso? Isso, exatamente. Perfeito. Então, quando tem essa impossibilidade da criança ou adolescente permanecer em casa devido ao risco que está correndo, né? Porque muitos dos casos que a gente trabalha hoje com acolhimento institucional são casos onde envolve negligência, né, por parte dos pais ou dos cuidadores, violência física, violência sexual, violência psicológica, trabalho infantil, né? Qualquer violação que ocorra com essa criança ou adolescente que impossibilite ela ficar em casa, né, se pensa então em acolhimento institucional, é o último recurso. E a partir então do acolhimento da criança ou adolescente, que ele vai ficar numa casa, né, sendo cuidado por toda uma equipe estruturada, né, por educadores sociais, tem equipe técnica que é composta por psicólogo, assistente social, tem um diretor, né, que cuida de toda a estrutura da casa e o andamento também dessa logística. A partir de então a equipe técnica começa a se pensar nas possibilidades que tem para essa criança ou adolescente. A gente avalia então a situação, se teria condições ou não dos pais ou dos responsáveis estarem reassumindo o cuidado dessa criança, né, desse adolescente, caso os pais não tenham, se teria alguém da família extensa que poderia estar assumindo esses cuidados, e quando não tem essa possibilidade de retorno para casa, se pensa então em colocação em família substituta, que é a adoção, né, ou no caso desse espaço onde eu trabalho dos adolescentes, né, dos meninos, muitas vezes a gente trabalha com a autonomia desses meninos, onde eles vão permanecer conosco até os 18 anos, né, até completar a maioridade. Sim. E o acompanhamento terapêutico, como é que entra assim nessas questões de autonomia, de cidadania, de tomar o espaço de circulação, o ambiente desses sujeitos para gerar promoção de saúde? Como é que o acompanhamento terapêutico vai entrando? Ele entra de uma maneira muito, muito forte, né? Porque esse adolescente está se desenvolvendo, né? Enquanto ele permanece acolhido, e a gente tenta proporcionar uma rotina de como se ele estivesse em casa, né? Então vai chegar um momento onde ele vai ter que pegar o ônibus sozinho para ir para a escola, né? Vai ter que ir para o curso também, vai ter que se deslocar sozinho. Então a gente pode estar auxiliando nessa parte, no acompanhamento nos atendimentos, né? Nas atividades de lazer, a gente também pode estar acompanhando para estar auxiliando, vendo os recursos disponíveis naquele momento. Quando chega o momento de procurar trabalho, né, então a gente auxilia desde a elaboração de um currículo até o acompanhamento numa entrevista, de mostrar onde é que vai ser o lugar de trabalho, trabalha a educação financeira também, né, a preparação para os 18 anos, né, onde a gente consegue acompanhar a ida no mercado para fazer o primeiro rancho, de comprar o primeiro produto de limpeza, de acompanhar até a casa para ver como é que vai ser o espaço, de fazer toda a organização de onde vai ser destinado aquele salário, aquele dinheiro dele, né? Então, e até o desligamento desses meninos, né? Então, o acompanhamento terapêutico, ele faz parte do processo, né? Do dia a dia, praticamente, do trabalho do acolhimento institucional, né? Não, muito bom, várias frentes de ação mesmo. E me diz uma coisa agora para encerrar esse nosso contato de hoje, há algum quadro que tu identifica nessa abordagem também clínica no acompanhamento terapêutico que, enfim, focaliza determinada patologia, determinada doença? Chega a identificar isso também ou não, mais questões sociais? A gente também trabalha, porque nas casas de acolhimento, né, a gente também recebe crianças e adolescentes que têm algum tipo de transtorno psicológico, psiquiátrico. Então, como elas também convivem nesses espaços, a gente acaba trabalhando, inclusive, essas limitações, né? Sim. Que tipo de padrão tu identifica aí, padrão diagnóstico?
esquizofrenias, né, autismo, psicoses, transtorno de personalidade borderline também, questões de conduta, né, tem uma ampla variedade, assim, né, de limitações que a gente encontra no dia a dia, assim, dos casos que a gente tem em acolhimento. Tá, ok. E agora, para encerrar, assim, tem uma ideia as pessoas que chegam a ter esse local. Tu está desenvolvendo essa atividade em Novo Hamburgo, é uma cidade do Rio Grande do Sul, né, para deixar bem claro, sul do Brasil. Né? Esse tipo de serviço, ele é público e o sistema judiciário que direciona. Esse é o modelo, né? Isso, exatamente. Tá. Não, só para deixar claro. Esses casos que chegam até nós. Diga. Esses casos que chegam até nós, todos passam pelo serviço judiciário, né? Que é a partir da determinação do juiz, então, que ocorre o acolhimento institucional. E o desligamento também, né? Com as indicações e pareceres da equipe técnica, né? No caso, o psicólogo e assistente social. Ah, perfeito. Então, ótimo contato contigo, Bruna, porque tu mostra todo esse viés aí do acompanhamento terapêutico, também ligado com o sistema, né, comunitário e o sistema, inclusive, judiciário também, né? Sim, a gente faz muitas articulações, assim, se forma um trabalho muito bacana, né? E dá para se pensar muito na prática do AT, assim, esse espaço de trabalho, assim, ele é muito rico para o AT, né? Ótimo. Inclusive, em alguns momentos da gente perceber, né, de adolescentes, crianças, né, que tem algum tipo de limitação, né, algum tipo de transtorno psicológico, que a gente, inclusive, pensa também em organizar dentro da rede de atendimento, chamar o AT para estar participando desses atendimentos, né? Tem adolescentes que têm AT, né, acompanhando eles no dia a dia, além do trabalho do psicólogo nas casas. Claro, porque aí tem funções diferenciadas de cada agente, de cada profissional. Isso mesmo. Tá bom. Então tá, Bruna, muito obrigado pelo teu contato e por tu também compartilhar a tua experiência aí, de alguma maneira desbravando novos campos do acompanhamento terapêutico também. Tá certo, então. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aí conversando um pouquinho sobre o meu trabalho. Tá bom, então. Um abração. Tchau. Outro, tchau. E essa foi a psicóloga e acompanhante terapêutica Bruna Martins, auxiliando crianças, adolescentes que estão vivendo em situações de rompimento de vínculo familiar, de alguma psicopatologia, uma profissional que eu tive a oportunidade de ter contato no decorrer do curso de acompanhamento terapêutico. E falando em acompanhamento terapêutico, fica a dica, se tu quiser também fazer parte de um curso de acompanhamento terapêutico, lembre que a gente disponibiliza ainda um curso gratuito via internet com foco absoluto no acompanhamento terapêutico. Tu pode fazer esse curso aí da tua casa, utilizando o celular, tablet, computador e até televisão. Basta acessar o link aqui na descrição dessa produção e entrar em contato com a nossa equipe, que alguém vai te enviar o link de acesso ao curso de introdução ao acompanhamento terapêutico. Eu vou ficando por aqui. Lembrando, se gostou desse tipo de produção, assine o canal, compartilhe, comente. Assim, com os teus comentários, a gente vai gerando ainda mais conteúdo, sempre com foco na área da saúde. Até a próxima produção. Tchau!